Sempre que eu leio um quadrinho ou ouço um disco, eu tenho o hábito, geralmente, de ir atrás de outras opiniões sobre ele quando eu estou no processo de elaborar a minha opinião. Não que isso vá me influenciar, mas isso me ajuda a enxergar aspectos que muitas vezes eu não sou capaz de chegar sozinho, tá? Nos quadrinhos, especificamente, quem me ajuda muito nisso é o, mesmo sem saber, né? É o Alessandro do Ministério dos Quadrinhos, porque eu acho que ele consegue colocar interpretações e chegar a conclusões e criar raciocínios que eu não chegaria pela minha vivência. Eu acho que somos pessoas bem diferentes e tal, então eu acho que o que ele faz lá complementa para chegar aqui. O Alessandro não fez um review desse quadrinho aqui, que eu quero falar, mas eu acabei de ler os 2 volumes de Rua Perigo, do Tom King e do Jorge Fornes, e eu fui procurado aí, como sempre, no YouTube e também na internet em sites. E todos os reviews que eu vi foram negativos em relação a essa obra do Tom King e do Jorge Fornes, com cores do Dave Stewart. E eu me surpreendi com essa reação negativa, porque eu gostei bastante desse quadrinho, tá? Ele é um material que saiu em 2023 nos Estados Unidos e saiu aqui no início de 2024, o primeiro volume, e o segundo saiu agora há pouco, sei lá, há um mês atrás mais ou menos. Então são 12 edições em uma série, saiu lá mensalmente, eu acho, que foram reunidas em 2 encadernados, tá? Em primeiro lugar, vale mencionar que eu não tenho um conhecimento enciclopédico nem da DC e nem da Marvel, tá? E me parece que precisa ter um conhecimento enciclopédico para entender o conceito dessa obra e tal, então eu vou me abster disso, porque quando eu pego todos esses personagens que estão na capa aqui, cara, eu conheço o Darkseid, o Pai Celestial, o Orion, o Starman, e é isso, acho o Metamorfo aqui e só. Então, que já dá para perceber que o Tom King faz o que ele tem feito nessa sua passagem pela DC, nesses seus anos trabalhando na DC, ele tem feito várias séries fechadas de personagens que não são necessariamente série A ou série B da DC, são série D, E, F, G, H, I, série Z. Então ele pega personagens obscuros e, fazendo isso, ele tem mais liberdade para trabalhar os conceitos que ele quer apresentar nessas revistas. É o que ele faz aqui em Rua Perigo, tá? O que a gente tem aqui é uma espécie de conto de fadas que chega a lembrar alguns elementos de Conta Comigo, de filmes de super-heróis, de sessão, aqueles filmes da sessão da tarde e tal, e tudo isso contado com um texto primoroso. Porque essa é uma das qualidades do Tom King, conseguir contar histórias e escrever muito bem. Chama atenção desde o início o fato de a história ser narrada por este capacete aqui, que na verdade é o capacete do Senhor Destino. Então ela é narrada toda através de recordatórios, e os recordatórios eles têm um tom de conto de fadas, onde, por exemplo, a chefe de polícia local é apresentada como uma princesa, o Darkseid e o Pai Celestial são dragões, o Orion é um filho de um dragão, então tudo isso deixa o material com um aspecto muito mais lúdico. É uma história que tem 3 ou 4 ou 5 núcleos diferentes e que vão se entrelaçando aos poucos. E enquanto faz esse processo de costurar essas várias histórias diferentes que vão confluir em uma mesma conclusão, o Tom King não só apresenta ideias, e apresenta conceitos e críticas a alguns aspectos da política norte-americana no momento, como, por exemplo, essa resistência às minorias, aos imigrantes e a tudo aquilo que não está no padrão, como ele também apresenta elementos que são já característicos dessas suas obras, como as páginas com 9 quadros e alguns experimentos muito legais, como essa edição aqui, ó, que é a
edição número 9, que está aqui no segundo encadernado, que a gente tem toda ela em um duelo com dois personagens. Tanto um duelo físico, um embate de espadas, quanto um duelo mental, um duelo de ideias. Um confronto de ideias, tá? Cara, eu gostei bastante desse quadrinho e, como eu disse, eu não acho que precisa ter esse conhecimento enciclopédico sobre como surgiram esses personagens, que eu fui pesquisar e entendi que eram personagens lá do início dos anos 70, numa iniciativa do Carmine Infantino, quando era editor da DC, mas ninguém sabe disso, ninguém se importa com isso, no fim das contas. O que importa é se é uma história boa ou ruim. Eu achei uma história muito boa. Tem o fato também de eu gostar bastante do que o Tom King escreve, tá? Sabe? Eu sou realmente muito fã desse cara desde que ele começou. Eu conheci o seu trabalho no Visão, mas principalmente a sua run no Batman, que muita gente não gosta. O trabalho do Jorge Fornés é sensacional. Capas incríveis e ilustrações muito bem feitas, tá? Muito mesmo, muito mesmo. Olha que legal essa página aqui, por exemplo. E, gente, em todo esse processo aqui, o que eu quero dizer é que Rua Perigo me conquistou por esse lado de um conto de fadas super-heroístico, que mostra, por exemplo, ao mesmo tempo, uma espécie de lado B e bastidores do universo DC, porque a gente tem personagens aqui no início, o Cavaleiro, o Starman e o Metamorfo, que eles fazem uma ação porque eles querem entrar na Liga da Justiça e querem daí impressionar Superman, Batman, Mulher Maravilha e toda a turma. Então isso mostra um lado B, assim, um bastidor um bastidor imaginativo desse mundo de super-heróis, ao mesmo tempo que mostra durante todo o decorrer da série como é viver nesse universo repleto de super-heróis, tanto com referências visuais, quanto com uma certa acidez em alguns momentos, como uma personagem que se recusa a chamar o Superman para ajudá-la, porque tem um trauma vivido no passado onde ele não esteve presente. Cara, eu acho que o Tom King faz muito bem, trabalha muito bem essa questão da mitologia, da cronologia, do fanservice. É um fã escrevendo para fãs, escrevendo muito bem. O que me importa aqui é que a história é algo que eu gostei. E vai muito além de ter um conhecimento maior das origens, da inspiração disso aqui, sabe? Eu gostei da história, achei uma boa história. São 2 encadenados de 192 páginas, o que dá 380 páginas, mais ou menos. Muito bem feitos, encadenados. Produção gráfica bem legal. A arte do Jorge Fornés voando, como eu comentei. Os materiais com guarda aqui, não tem extras, tá? Cara, mas é uma história bem legal, bem atual. Talvez eu tenha gostado tanto justamente por ser um grande fã do Tom King. Talvez algumas pessoas não curtam porque não gostam da escrita dele. Eu acho que é um escritor que mais acertou do que errou, entendeu? Entendo as críticas a heróis em crise, mas eu acho que só ali que deu uma escorregada. O resto eu não vejo nada que ele tenha escorregado nesse run dele na DC. Como eu disse, eu adoro o Batman, sei que tem muita gente que não gosta, mas tudo bem, faz parte. Cara, recomendo. É um material que vale a pena ler, material que tem uma boa história, com esse lado mais lúdico de conto de fadas, com esse background, esses bastidores desse mundo super-heroístico. Eu gostei bastante, tá? De Rua Perigo, gostei muito mesmo e recomendo para vocês. Vá atrás desse material, leia, chegue à sua própria conclusão e volte aqui para comentar o que achou, tá? Inscreva-se, compartilhe, dê like nesse vídeo e valeu por acompanhar o meu trabalho aqui na Collector Zone. Até!